Bienvenidos, muchas gracias por estar hoy acá. Les damos la bienvenida a este Data y AI Leadership Summit Montevideo. Es un evento donde vamos a estar trabajando el tema datos, calidad de datos, gobierno de datos, integración de datos y sobre todo las últimas novedades que tiene Qlik para presentarnos hoy. Es un evento organizado por Qlik, Cubic, Data IQ y está apoyado por CDO Latam y IT Builders. Yo soy Daniel Giosa de IT Builders. Y para ya darles la bienvenida, invito a Javier Bunstein, socio de Cubic. Adelante, Javier. Gracias, buen día. Esto es lo más cercano a ser un rockstar que voy a estar en mi vida porque hay mucha gente. Bueno, como decía Daniel recién, soy uno de los socios de Cubic, que es una empresa especializada en BI. Para los que no nos conocen, solamente nos dedicamos a datos, la gestión de datos y transformar los datos en información y esa información que sea usada para la acción. Para nosotros la primera vez que hacemos un evento organizado por nosotros mismos junto a la gente de Qlik. Es un honor que la gente de Qlik también confíe en nosotros para hacer este tipo de eventos y mostrar y promocionar a la marca, al producto y las soluciones que tiene Qlik. Y por eso es que estamos acá. La intención es, en este evento, mostrar cómo Qlik ha apoyado a empresas muy conocidas del rubro y la intención es que todos conozcamos esos procesos y también conozcamos lo que se viene en el mundo del BI y cómo Qlik ya lo está implementando en el cortísimo plazo, a partir de este fin de año o el año que viene. Los invito a que seamos totalmente inescrupulosos con los fabricantes que están acá, a los representantes de los fabricantes, para que les hagamos preguntas de qué es lo que se viene, cómo funciona, no tengamos miedo. Y bueno, los dejo entonces con los representantes de Qlik que van a exponer qué es Qlik y cómo funciona. Bueno, entonces vamos a arrancar con Denis Wojnowicz, gerente comercial de Qlik Latam. Adelante, Denis. Gracias Daniel. Gracias Javier, gracias a todos. Buenos días. Un gusto estar nuevamente aquí en Montevideo. Bueno, por el español mal hablado, ustedes ya notan que soy brasileño, ¿no? Siempre un gusto estar aquí. Bueno, para empezar, quiero dar las gracias a los compañeros que me acompañan. Javier, que acabó de hablar, no sé dónde está, ahí está Javier. Para nosotros, Qlik, la presencia de un partner local es muy importante, porque Qlik es un fabricante que no hace negocios directamente con los clientes finales en Latinoamérica. ¿No? Ustedes van a ver en el slide que les preparé que nosotros tenemos en Latinoamérica más de 4.000 clientes activos. 4.000 solo en Latinoamérica. Todos estos 4.000 clientes gestionados por partners, por socios de negocios locales. Así que Javier, muchas gracias. Felicitaciones por el trabajo que estás haciendo aquí en Uruguay. Quiero agradecer también a Diego Piccinino. Diego Piccinino es gerente de canales de nuestro Master Reseller para la región, Data IQ, que es nuestro Master Reseller en Uruguay, Argentina, Paraguay y Chile. Y también a Nilson de Moraes, que es mi compañero de Qlik, arquitecto de soluciones, que va a hablar más tiempo aquí con ustedes. Mi parte es muy rápido, quiero contarles un poquito y mostrarles algunos datos interesantes para que ustedes puedan conocer un poquito mejor quién es Qlik, ¿no? Entonces, hablando rápidamente, Qlik es una empresa que tiene 32 años de historia, nació en Suecia, entonces somos una empresa de origen sueca. Hace un par de años fuimos adquiridos por un fondo de inversión americano, entonces hoy día podemos decir que somos más una empresa americana que una empresa europea, ¿no? En los primeros 25 años de estos 32, nosotros nos dedicamos solamente a la parte de analítica de datos. Y toda la evolución de la analítica de datos, desde los visualizadores hasta las herramientas más complejas y avanzadas que Nilson les va a mostrar. Hace como unos 7, 8 años
empezamos a dedicarnos también a la parte que viene antes de la analítica. Porque si nosotros consideramos toda la ruta de los datos, desde que los datos son generados por los diversos sistemas, hasta el momento que el dato se convierte en una decisión de negocio, antes de pasar por las herramientas de analítica, hay toda una parte muy importante también, que es la parte de ingesta, de integración de datos, de gobierno, calidad de datos, catálogo. Toda esta parte tiene la misión de dejar los datos listos para que ahí sí puedan ingresar en una herramienta de analítica. Y Nilson les va a mostrar las dos partes. Va a enfocar bastante en la parte de analítica y va también a hablar sobre esta parte que viene antes. ¿Ok? Puse aquí algunos de los clientes uruguayos: Telefónica, Banco Itaú, Conatel, que ya saludé a los chicos de Conatel, Universidad Ort, Transamerican, Sonamérica, Conaprole, Divino, que también está aquí, ya saludé la gente de Divino, Poder Judicial de Uruguay, Laboratorio Nouveau, y Alumínios de Uruguay, y hay otros más. Entonces, aquí termino mi parte. Mi objetivo era mostrarles un poquito más de quién es Click, algunos números interesantes, y ahora cuando ustedes oigan escuchar de Click, ya saben más todo lo que hacemos, ¿no? Ahí ustedes pueden decir, estos chicos no hacen propaganda, pero trabajan mucho, ¿eh? Bueno, chicos, con eso termino mi parte y, bueno, quiero presentar a mi colega, mi gran amigo Nilson, que les va a presentar un poquito más de las soluciones, tanto de analítica como de la parte de datos también. Muchas gracias a todos por la presencia. Nilson. Buenos días a todos, un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, el tema hoy es Data y AI, ¿no? Creo que en todos los lados que vamos hoy son las dos palabras clave que siempre escuchamos, ¿no? Y hace bastante sentido, ¿no? Hace años ya veníamos diciendo que los datos son el petróleo, ¿no? Que es algo que tiene mucho valor para las corporaciones. Y aún más es verdad cuando hablamos de inteligencia artificial, machine learning, así por delante. Entonces, hoy los datos ellos son la base, la fundación. Y por eso Click, como comentaba Denis, que empezó como una solución de analítica, también ingresó en este lado de trabajar con los datos a partir de su origen, la transformación, la preparación. ¿Por qué? Porque varios segmentos de encuestas, ¿no?, han mostrado por qué muchos proyectos de inteligencia artificial fallan, ¿no? Entonces Gartner vino con un número ahí de 80% de los proyectos de IA que empiezan, no van adelante, fallan. ¿Por qué? Porque nosotros encontramos con ese escenario, principalmente los datos malos. O sea, el paradigma de que si tengo basura de entrada, voy a tener basura de salida, es muy verdadero cuando hablamos de datos y inteligencia artificial. Si entrenamos un modelo con datos que no están buenos, no podemos esperar una predicción que sea buena. Entonces, la preparación, el trabajo con los datos es algo muy, muy importante. Y claro, ahí vemos que después hay que elegir los modelos si los datos no están buenos, los modelos también se quedan con problemas. Muchas veces elegimos la IA equivocada, voy con IA generativa, voy con IA preditiva, ahora hablamos de agentes de IA, ¿cuál solución vamos a utilizar? Entonces, todo eso va sumando, ¿no? Ahí no logramos justificar la inversión, no se ve valor y los proyectos mueren, ¿no? Entonces, es muy importante pensar en el origen de los datos cuando empezamos y todo que vamos a hablar, vamos a tener eso en cuenta, ¿no? Y ahí me viene, yo cuando pensaba aquí en preparar la presentación, me vino a la mente este cuento de India, no sé si ustedes probablemente ya escucharon, Los 6 sabios ciegos y el elefante, no sé si conocen la historia. Era una ciudad india, entonces en esta ciudad de verdad habían 7 sabios. Pero uno decía que conocía más que el otro, el séptimo dijo, no, yo voy
me quedar afuera de la ciudad, no quiero me quedar más con ustedes. Y quedaron 6 sábios ahí. Llega un comerciante con un elefante en esta ciudad, y los sabios, entonces, son ciegos, empiezan a tocar el elefante para intentar descobrir qué era aquilo, ¿no? Un animal, un objeto, qué era. Entonces, cada uno en una determinada región aquí, entonces uno dirá, es una lanza, outro é um árbol, uma parede, um abanico. ¿Por quê? Porque cada um tem uma visão limitada do que está passando e tem uma impressão, não? Então, quando temos uma visão limitada, muitas vezes não temos essa visão global de todo isso. E muitas vezes passa isso com os dados. Então, em nossas empresas, temos silos, temos departamentos que trabalham com seus dados. E aí, muitas vezes, tem aqui uma base de clientes que um departamento utiliza, o outro departamento utiliza outra base de clientes. Um define ingressos de uma maneira, desconto de uma maneira, outro define de outra forma. Então, acá, cada um tem uma visão. E de verdade, o que passa é que o sétimo sábio, que estava aí lejos, estava com um chico e pediu assim, mira, o que está passando? E o chico descreveu o animal, e ele disse, sim, esse é um elefante. Então, muitas vezes, quando tu tens uma visão global, uma visão completa, um pouco mais lejos, pero pode utilizar isso de uma maneira mais uniforme, tem um real sentido todo isso. Então, esses silos acabam criando alguns retos, não? E hoje nós temos uma série de novas perguntas que vão surgindo dentro de nossas empresas, não? Então, temos os dados, pero nós podemos utilizar isso para machine learning, nós podemos trabalhar com múltiplas fuentes, nós temos a capacidade de trabalhar com as necessidades regulatórias que existem hoje. Praticamente todos os países hoje estão criando regras de proteção de dados, cada um com uma característica, talvez 80%, 90% são similares, pero sempre há alguma característica especial, pero há uma preocupação com os dados de los clientes, com ter todo garantizado que somente pessoas que têm direito a mirar esses dados podem acceder. Então, há uma série de situações que essas novas perguntas vão criando em nosso entorno. Então, hoje, nossas organizações que elas têm uma quantidade tremenda de dados e tipos de dados. Hoje temos IoT, temos informação que vem da web, temos um montão de dados que estão disponíveis para nossa utilização. Temos mais ubicações, não? Os negócios estão crescendo. Um grupo maior de pessoas que querem utilizar os dados e com isso também o risco também aumenta, não? Então, são necessidades que as organizações têm, não? E, ao final, com tudo isso, o que as organizações querem, não? Querem melhorar seu tempo a mercado, ter uma melhor cadeia de suministros, melhor atenção a los clientes, utilizar predição tanto para ameaças do negócio, pero também internamente e assim por diante. Então, nós temos uma parte de informação que muitas vezes a área de tecnologia ela mantém e temos a área de negócios com suas necessidades. Realmente há uma brecha, não? Como interligar? E aí muitas vezes surgem, e por isso vão surgindo figuras como um CDO, e empresas vão criando estes departamentos para ajudar a reduzir essa brecha entre a informação onde está e deixar cada vez mais disponível a área de negócio para que tome suas ações. E como nós pensamos que se pode superar esta brecha? Não? Através de 5 capacidades essenciais, ou seja, a primeira é quando viramos os dados e falamos de los silos e onde estão guardadas essas informações. Hoje é muito comum quando vamos a clientes ver que há uma tendência, uma necessidade de modernizar os sistemas que são mais antigos. Então, aí começam a surgir os projetos de Data Warehouse, de Data Lake, onde vou guardar essa informação. Data Lake House, que estão surgindo agora, não? Então, eu necessito mover os dados de minhas distintas plataformas a um repositório único para que toda a empresa pueda utilizar essa informação de forma coerente. Então, aí há que fazer sentido desses dados. Eu hago uma movimentação, atualizo isso em um repositório, hago sentido, começo a aplicar regras de confiança.
¿no? Esses dados, eu necessito fazer uma preparação, necessito fazer uma transformação, necessito fazer algum tipo de correção em esses dados, vou deixando cada vez melhor. ¿Para quê? Para que daí eu pueda analisar e pueda actuar sobre esta informação. E claro, hoje a inteligência artificial apoia todo esse processo, não? Então, as diversas ferramentas de inteligência artificial vão sendo incorporadas, como vamos ver, dentro das tecnologias para facilitar a utilização. A ideia não é reemplazar o usuário ou o desenvolvedor, mas que ele se torne mais eficiente, que ele encontre de forma mais rápida tudo o que está necessitando ou buscando criar. E como nós, então, e aí vai um pouco a direção do que Denis comentava ao princípio, nós, então, em Click, trabalhamos com esse cenário, com esse desafio, não? Então, através de duas soluções. Uma, que é a parte de integração, que é responsável por mover, transformar e ter a parte de confiança de los dados, é um destino. Esse destino pode ser aí uma base de dados, um data warehouse, um data lake, como nós dizíamos. E a partir desse dado bem preparado, um dado que tenha confiança, nós podemos utilizar ferramentas como de analítica para analisar, predecir, atuar. Então, salimos de dados que nós chamamos de crudos hasta o resultado. E, de novo, a inteligência artificial sempre apoiando todo esse processo. Nós vamos começar nossa charla falando da parte de analítica. Então, eu vou começar por el lado da actuação, por assim dizer, e depois, em um segundo momento, regresso a parte de integração. A solução de analítica de Click se chama ClickSense. Talvez muitos de vocês, e até hoje nós escutamos muito ClickView, não? Que era a primeira solução de analítica de Click. Há 32 anos que saiu ClickView, não? E foi algo tão icônico que muitas pessoas incluso confundem o nome da corporação Click com ClickView. Muito comum nós aún escutarmos, vocês são de ClickView, porque foi algo muito marcante no mercado em termos de solução de tecnologia. Mas o ClickView era uma solução que nós dizíamos que era muito autoguiado, ou seja, o usuário não tinha tanto a parte de autosserviço, que foi uma tendência que o mundo de analítica também tuvo há uns 10 anos. Então, com a tendência do autosserviço, surge ClickSense. Não? ClickSense surge em um sabor primeiro on-premises, que era em terra, não? E instalação do cliente, e hoje nós vamos ver que, como na tendência do mercado, a solução na nuvem é onde saem primeiro as novidades e muitas das coisas que vamos ver acá. Então, a ideia de ClickSense é levar o que antes nós dissemos que era a democratização de los dados, agora nós falamos de uma democratização da inteligência artificial, é levar dados confiáveis e inteligência artificial para todos, não? Porque vamos ver que, em la forma de licenciamento atual, Click não vai mirar a quantidade de usuários, são usuários ilimitados, toda a corporação pode utilizar. Nós queremos democratizar essa informação, queremos que o maior número de pessoas utilize estes dados. Então, nós levamos a inteligência artificial para todos. Uma característica muito forte é trabalhar com entornos complexos. Então, Click sempre foi e tem soluções patenteadas que trabalham com grande volume de dados, múltiplas fontes de dados, e todo isso faz com que nós trabalhemos de forma muito eficiente com todos esses entornos. E, ao final, claro, é tomar ações basadas em estes dados. Como eu dizia, trabalhar em la nube é uma tendência atual, não? Então, mais do que uma atualização, é algo que é uma realidade. Claro que, e por isso comentava eu, que há soluções que também são on-premise, são em terra do cliente, com seus próprios servidores, etc., porque em algumas situações, por incluso problemas regulatórios, os dados não podem sair, não podem estar em la nube, coisas desse tipo. Então, nós temos esses dois sabores. Pero é uma tendência, é onde está o crescimento forte, não somente na parte de analítica em Click, como em todos os segmentos. Provavelmente vocês, em las corporações, hoje já veem que o CRM, uma série de soluções já estão em la nube como um software as a service, não? Por quê? Porque existe o tema da escalabilidade, é muito fácil crescer,
¿no? Entonces, yo puedo crecer o disminuir mi entorno de una forma muy eficiente. Puedo trabajar con datos en tiempo real. La parte de autoservicio, que yo decía, que es un diferencial también, está ahí. Colaboración. E o custo-benefício, não? Então, quando você vai à nuvem, tu não necessitas ter toda a infraestrutura, gastos com energia, dados operativos, não? Ou seja, eu não necessito me preocupar com a atualização de versões, todo isso automaticamente é feito por el provedor. Então, há uma série de benefícios de se trabalhar com soluções em la nuvem. Em particular, eu comentava que Qlik tinha um diferencial de trabalhar com entornos complexos. Nós também temos um diferencial muito forte comparado com outras ferramentas de mercado, não? Que é nosso motor de analítica, nosso motor associativo, que é algo patenteado de Qlik também. Que vem desde QlikView, de verdade, é algo muito interessante, onde Qlik, ao invés de las outras ferramentas que trabalham com SQL, ou seja, são queries, são consultas que são hechas, nós trabalhamos com associação de dados. E quando hacemos a associação, nós então temos uma visão completa, não deixamos dados para trás. E que isso nos permite fazer? Então, eu vou pôr um exemplo bem sencillo. Creio que está um pouco difícil de mirar aí, principalmente quem está um pouco mais lejos, pero ustedes confían en mí. Nosotros tenemos ahí en la derecha ya, mi derecha, ¿no? Dos dimensiones que yo apliqué un filtro, ¿no? Entonces yo elegí un canal que es internet y una región que es sul. Entonces todo que yo elegí está en verde, ¿no? Cuando miramos el otro filtro, ¿qué vimos? Dos colores, blanco y gris escuro. El blanco es lo que está relacionado a mi selección. Entonces está me diciendo que yo tengo vendedor 4 y 6. Ellos venden internet en la región sur. Pero todo que está en gris escuro son los vendedores que yo tengo, pero que no están actuando en este territorio con este canal, ¿no? Entonces, una herramienta tradicional me mostraría solamente lo que está en blanco, que está correcto, el 4 y 6. Pero muitas vezes nós temos hallazgos, buscamos informação em algo que não está diretamente relacionado. Eu poderia elegir aqui uma tienda e ver que produtos vendo e quais produtos não vendo. E de repente eu vejo, puxa, por que não estou vendendo este produto? De repente poderia fazer uma campanha ou falar com o gerente porque não estamos trabalhando esse negócio. Não? Então, muitas vezes a informação vem através de dados que não estão diretamente relacionados. E isso é algo nativo, não há que fazer nada distinto com isso. Pero que é o que passou nos últimos anos? Não? Esse motor de analítica que eu comentava, ele começou a receber melhorias e expansões através de inteligência artificial e machine learning. Não? Então, a ideia foi, e nós começamos a trabalhar com linguagem natural na ferramenta, em 2017, com uma ferramenta que se chama Insight Advisor, que existe até hoje. Vamos ver aí em um minuto algo sobre Insight Advisor. Então, toda a parte de analítica conversacional, de trabalhar com chat, com Teams, ou seja, uma tendência forte hoje de los usuários. Ao invés de buscar informação em um tablero, eles vão e fazem perguntas à plataforma, não? Por quê? Porque é mais fácil, da maneira que estamos acostumados, não? Todos aí com o WhatsApp, haciendo e mandando mensagens, por que não fazer essa mesma interação com uma ferramenta de analítica? Então, isso nós vemos que é uma tendência muito forte, trabalhar com o conceito de linguagem natural. De la mesma forma, a ferramenta nos apoia a generar as próprias visualizações, não? Então, nós podemos aí utilizar a ferramenta para que ela não haga sugerências, não? Então, o desenvolvedor, muitas vezes, que tinha que se preocupar muito como vou criar uma visualização, como vou fazer, ele pode utilizar ferramentas desse tipo para criar de forma automática. E as três aqui da direita, que é a IA preditiva e a IA generativa, eu vou expandir esse conceito um pouco acá. ¿No? Então, temos a parte de linguagem natural, que vamos ver que é muito importante, e começam a surgir novas tecnologias no mundo de inteligência artificial. A primeira é a IA preditiva. ¿No? Vocês veem que é um segmento que aí marca aí mais de 50% de casos em 2025. Por quê? Porque a IA preditiva é algo que está bastante maduro no mercado hoje.
Então, modelos de machine learning, de aprendizagem de máquina, as empresas estão utilizando hoje produtivamente de forma eficiente. Então, hoje utilizamos Netflix, utilizamos Amazon, utilizamos Mercado Livre, todas essas ferramentas estão utilizando modelos de machine learning por detrás para hacer sugerências, para ver nosso perfil, uma série de situações. Então, são modelos que são maduros e algo que vai seguir sendo utilizado muito. O que passou é que quando surge a IA generativa, os LLM, ChatGPT e todo isso, todos pensaram, não, olvídate da IA preditiva, vamos todos ao mundo de ChatGPT agora. Não, e muitas vezes isso não é verdade. Há uma série de problemas que aún a IA tradicional, que nós chamamos de preditiva, pode trabalhar super bem. Não, e aí a IA generativa, então, surge com a tecnologia relacionada a los LLMs. Em Qlik, como nós vamos a ver, a parte de predicção, nós temos uma solução que se chama Qlik Predict, que nos apoia de uma maneira muito sencilla, uma ferramenta sem código, a incorporar modelos de machine learning facilmente dentro de uma solução de analítica. É uma solução do tipo AutoML, ou seja, eu não necessito conhecer Python, R, nem nada disso, ele vai me fazer sugerências de como, qual é o melhor modelo que pode aplicar a um determinado cenário e utilizá-lo aí. Na parte de IA generativa, nós vamos ver também uma solução que se chama Qlik Answers. Qlik Answers é uma solução que está em um processo de evolução muito forte. Por quê? Porque Qlik começou com Qlik Answers para trabalhar com dados não estruturados. Ou seja, Insight Advisor, todas as tecnologias dos tabuleiros estão acostumados o quê? Com dados estruturados. O que são dados estruturados? Eu vou uma hora com SQL, miro as tablas estão relacionadas, eu crio as associações, crio minhas visualizações e crio meus modelos e hago minhas perguntas. Excelente. Não? Pero também há encuestas que dizem que 80% dos dados das empresas são não estruturados. São PDFs, são arquivos texto, são muitas vezes incluso um próprio arquivo de PowerPoint, são dados que estão aí. Não? Então, Qlik Answers é uma solução do tipo RAG, que é Retrieved Augmented Generation, ou seja, eu cargo esses documentos em uma base de conhecimento, essa base de conhecimento me genera um índice e eu posso fazer perguntas em um assistente. E aí ele vai buscar essa informação em la base de conhecimento, se encontra, me traz esse contexto em um LLM, me genera uma resposta. Ou, se ele não encontra, vai me dizer, mira, não tenho essa informação, que é bueno, porque não queremos alucinações. Não? Então, Qlik Answers, originalmente, começou a trabalhar com dados não estruturados. Qual é a evolução que eu comentava? E vamos ver um prototipo do que vai sair agora, ao princípio do ano, na solução de Qlik. Qlik Answers está evolucionando para trabalhar também com dados estruturados, assim como Insight Advisor. Então, eu vou poder fazer uma pergunta e a ferramenta vai me contestar, me mostrando KPIs, indicadores, um gráfico na visualização de um tabuleiro, pero também pode me dizer, mira, pero em el manual de documento de referência desse produto encontrei, ubiquei essa informação. E ele então vai me trazer um conjunto completo, dados estruturados e dados não estruturados. E aí vem o passo seguinte, que são os agentes de inteligência artificial. Não? Então, a IA agêntica vai ser aí também algo que vai cambiar muito o jogo do mundo de analítica. Por quê? Porque os agentes vão permitir que nós cambiemos de uma ação muito reativa do usuário, porque ele tem que ingressar por las manhãs, mira o KPI, passou algo, tenho que tomar uma ação, etc. Não? O agente vai ser como um novo empleado que trabalha 7/24. Ele vai quedar monitoreando seus modelos, vai ubicar uma tendência, uma redução de inventário, um aumento de ventas em uma determinada região, de forma automática ele vai comunicar isso, te vai enviar uma notificação. Então, os agentes vão começar a ser ferramentas de apoio proativas. E uma vez que uno recebe essa notificação, ele pode ir começando a trabalhar com outros agentes de automatização. Eu quero pôr uma ordem de compra. Não? Agentes de diversas formas podem ser integrados na solução. Então, o que vamos a ver é essa evolução de Qlik Answers, incorporando elementos de IA agêntica
e incorporando também a parte de dados estruturados. O que vamos a ver aí um exemplo em la sequência vai ser um pouco de Click Insight Advisor que les comentei, porque incluso os casos de êxito que comentou Denis, alguns clientes lograram muitos ganhos utilizando o Insight Advisor e a solução de Click Predict, ¿no? Então, hoje se habla muito, ¿no?, de Machine Learning e como utilizar, ¿no? Nós dizemos que Click Predict é uma solução interessante, buena para, de repente, 80% de los casos de uma corporação. ¿Por quê? Porque aqui nós estamos falando de uma solução que, por filosofia, tem uma tendência de ser simples de utilizar. Agora, nós sabemos que há problemas que são complexos. Então, eu, de repente, tenho aí um problema de fraude, que é um problema que necessita um tuning muito específico, mirar os hiperparâmetros ao detalhe, coisas desse tipo. Então, esse é um problema que um científico de dados, ele necessita estar aí todo o tempo monitoreando os dados, vendo o resultado, a acurácia. Então, esse é um segmento que o científico de dados tem seu papel muito importante. Pero que é o que passa? O científico de dados não é um profissional fácil de ubicar, não é barato também para as corporações contratarem 10. Então, muitas vezes, tem 1 ou 2 que vão trabalhar esses problemas complexos. E há 80% dos problemas que podem utilizar Machine Learning, mas não utilizam porque não há recursos. E a ideia de Click Predict é justamente trabalhar este tipo de problemas. Ou seja, eu vou aqui, então, trabalhar com problemas de predição. Eu quero fazer um forecast de ventas. Eu quero fazer uma predição de repuestos. Não? Eu quero evaluar churn de meus clientes. Que clientes têm tendência de sair, de nos deixar, de continuar com nós, de empregados. Qual a chance de um sair, de outro não? Que ações eu posso tomar? Então, esse Click Predict vai, como vamos ver, de uma forma muito fácil, muito sencilla, nos apoiar durante todo esse processo. Não? E vemos, então, que dentro de Click Predict, nós temos todo esse fluxo de preparação de los modelos de aprendizagem de máquina. Então, nós temos como trabalhar com os dados, e aqui está a preparação de dados para Machine Learning. E por que comento isso? Porque nós, regressando um pouquinho ao princípio de nossa apresentação, falamos de solução de integração, falamos de solução de analítica, mas um cliente pode implementar isso de forma separada. Às vezes, um cliente tem hoje uma necessidade muito forte de analítica, mas integração é algo que vou abrir mais adelante. Então, ele pode começar por analítica, ou de repente, a necessidade maior é integração, ele pode começar por esse lado. E as ferramentas, elas oferecem flexibilidade para trabalhar com dados em todos os entornos. Então, aqui em analítica, eu tenho como fazer uma preparação de los dados, fazer uma limpeza, qualidade de dados também, para deixar bem listos para treinar um modelo de Machine Learning. Dentro de Click Predict, nós chamamos isso de experimento. Então, todo o problema de Machine Learning, isso é independente de Click, que é do que é necessário. Eu necessito um conjunto de dados único, que foi preparado. Então, nós vamos ver aqui um exemplo de retenção de empregados, por exemplo. Então, em esse caso, eu tenho dados que vieram de um banco de dados interno, com dados de los empregados. Eu tenho encuestas que foram hechas a los gerentes desses empregados, a los próprios companheiros de trabalho, para fazer uma evaluação de seus companheiros. Eu tenho dados que vêm de múltiplos sistemas. Eu tenho que trazer esses dados para um conjunto único para treinar um modelo. Não? E, quando treinamos um modelo em um experimento, eu posso ir jogando com as variáveis. Melhora a acurácia se eu mantenho um campo que é, por exemplo, a distância do empregado de sua casa ao trabalho. Melhora ou empeora? Eu posso ir sacando, e por isso se chama experimento, porque uno vai jogando até que encontra um modelo para ser utilizado. Al final, eu despliego esse modelo em produção, e com isso, eu empeço essa parte de MLOps. Não? Então, aqui é a parte de operação. Eu tenho mecanismos para programar a execução das predições de forma constante. Não? Eu tenho como ver se meu modelo está apresentando algum tipo de empeora, porque isso pode passar, porque os dados cambiam, os usuários cambiam de perfil,
E muitas vezes um modelo que tu entrenaste há 4 meses atrás, hoje já não tem a mesma acurácia. Eu necessito treinar de novo o modelo. Então, eu tenho como fazer essa análise aqui. E temos a parte final de integração com o mundo de analítica e para a toma de ações, porque essa é a finalidade. A final é que seja fácil, pero que se pueda integrar bastante com a ferramenta. Nós vamos a ver em os casos de êxito alguns exemplos de clientes que utilizaram esse tipo de tecnologia, não? Então, además desses casos que nós acá temos, não? Em Argentina também com DataIQ, nós temos um cliente que ele fazia predições utilizando Python para um forecast de ventas. Pero isso tomava bastante tempo dele manter esse modelo. Quando ele começou a trabalhar com Click Predict, ele mirou que é uma ferramenta muito mais fácil de utilizar com a acurácia similar às predições que ele fazia com Python. Então, ele deixou Python e começou a incorporar funcionalidades em Click Predict. E com isso, ele começou cada vez mais a incorporar fatores. Então, ele vê, por exemplo, minhas ventas estão se reduzindo, há uma tendência de redução de ventas em uma determinada zona, e aí ele chama a equipe de marketing e diz, mira, há uma tendência aqui desse produto de redução. Então, marketing começa campanhas para reverter a predição. Não? Ou seja, vamos evitar que se reduzca essa qualidade de ventas. Então, começam com isso. Eles tinham problemas de transporte, porque mandavam as comidas, por exemplo, de Argentina a Chile por la cordillera. Então, muitas vezes os caminhões se quedavam parados por problemas de clima. Então, começaram a incorporar no modelo fatores climáticos para fazer predições para ver qual seria a melhor época para despachar os caminhões. Então, há uma série de coisas que se podem implementar e que podem trazer muito benefício e ganância às empresas. Bueno, então vou parar um segundito acá para que veamos um pouco disso, não? Aterrissar um pouco os conceitos e ver funcionando essas capacidades. O que vamos acceder está na nuvem, não? Então, é Click Cloud. Basicamente, eu tenho que me autenticar. Não? Ele utiliza todos os mecanismos de autenticação da empresa, não? Então, cada um tem o suyo, ele vai se conectar a este. Vocês podem ver que em Click há vários passos para se autenticar. Então, aí vamos. Um mais aqui. E com isso, quando eu ingresso, todas as regras de segurança começam a actuar. Ou seja, então agora ele sabe quem é Nilson, que perfil tem, que aplicações pode acceder, que dados pode mirar e tudo isso. Não? Então há uma garantia e o administrador tem todo o controle de quem pode acceder que tipo de informação. É uma solução totalmente governada, não há nada instalado em el desktop del cliente, nem nada disso. Todo é administrado por el próprio administrador em la consola. Bueno, essa é a parte inicial del acesso a la plataforma. Habría muito que mostrarles, pero por questão de tempo também vamos a mirar alguns pontos do que estávamos falando, não? Em particular, incluso porque vou comentar também em outros casos de êxito sobre Insight Advisor, não? Então, aqui eu tenho várias informações, os tableiros que tenho, mis gráficos que mais me chamam a atenção, que eu tenho marcado como favoritos aqui, mas vocês veem que aqui na parte superior aí perguntar a Insight Advisor. Essa é a funcionalidade de chat que eu comentava com vocês, não? Então, a capacidade de fazer chat com uma aplicação, ela está disponível a todos os usuários quando ingressam na plataforma. A plataforma faz sugerências ou permite que eu utilize linguagem natural para perguntar, não? Se eu vou aqui, por exemplo, e reviso aplicações que ele me mostra cá, ele me comenta quais aplicações tem chat habilitado, porque de repente não me interessa ter todas as aplicações com chat. Eu vou elegir aqui uma de ventas e acá ele me mostra algumas medidas que fazem parte desse modelo. Eu quero mirar, por exemplo, o total de ventas. Então, quando eu hago isso, ele vai ao modelo, ele faz o cálculo, me traz aqui um resultado.
total de ventas, e me hace sugerências de visualizações. Eu posso revisar quais são as sugerências. Eu quero ver, por exemplo, ventas por oficina. Então, quando marco isso, o que é o que hace? Ele me genera uma visualização e um texto explicativo em linguagem natural. Ele ha mirado meu modelo, ele ha comparado quantas tendas existem, quais são as que mais vendem, etc. Me genera esse texto em linguagem natural e também me genera aqui um gráfico, uma visualização baseada em minha pergunta. Não? Esse gráfico não necessariamente existe em meu tabuleiro, ele está criando de acordo às minhas perguntas, o que necessito nesse momento. Em qualquer ponto, eu posso marcar essa opção, explorar isto e incluir isso como um autosserviço dentro de meu tabuleiro, para ser uma análise posterior, ou evolucionar isso dentro de meu tabuleiro, ou assim por diante. Não? Ou eu posso acá também fazer uma pergunta. Então, se eu venho aqui e pergunto, qual país tem mais ventas de categoria roupa de homem? Ele vai compreender que eu estou falando de país, que estou falando de ventas, e que estou aplicando um filtro, que é roupa de homem. E aí ele vai me trazer de novo um texto em linguagem natural, pero também uma visualização baseada em minha pergunta. E tudo isso, como eu dizia, pode ou não estar em minha aplicação. Ele mira o modelo de dados e me genera. Então, essa parte de analítica conversacional é algo que nós vamos a ver que vai evolucionando muito com o poder que os LLMs, os Large Language Models, vão nos traindo por detrás. ¿No? Entonces, nosotros utilizamos el motor asociativo, el contexto del análisis que estoy haciendo para hacer preguntas y utilizar el poder, por ejemplo, de un LLM para nos enviar las respuestas como contexto. E aqui que eu dizia que Insight Advisor trabalha com os dados estruturados. São os modelos que foram criados e aí estão para esse serviço. Essa mesma capacidade pode ser integrada a outras soluções. Então, eu, por exemplo, posso vir aqui a Microsoft Teams e eu tenho acá em Microsoft Teams uma aplicação de clique onde o usuário, utilizando Teams, ele pode fazer e ter a mesma experiência de Insight Advisor, não? Pero aí através de uma ferramenta que muitas vezes está mais acostumado a utilizar, não? Então, dentro de seu desktop ou a aplicação mobile de Teams, ele pode fazer suas perguntas e seguir aí fazendo suas análises. Então, essa é a funcionalidade de Insight Advisor enquanto ferramenta para analítica conversacional. Pero eu também comentei que Insight Advisor pode ser útil, deixa-me refrescar aqui a hoja também. Insight Advisor pode ser útil dentro de uma aplicação de ClickSense. Então, aqui eu tenho uma aplicação muito básica de ventas, aí com algumas visualizações, alguns KPIs que eu criei, e vocês veem que um usuário dentro do tabuleiro, ele tem aqui a opção de chamar Insight Advisor, tanto aqui como um botão, ou fazer uma pergunta em linguagem natural, aqui à direita. Se eu marco Insight Advisor, eu ingresso em esse modo de assistência de Insight Advisor. E que é o que me permite isso? Então, imagina que sou um usuário que não tenho muita experiência com a analítica, não sei muito bem como criar visualizações, mas ele me mostra cá à esquerda todos os campos que fazem parte de meu modelo, que foram carregados. E eu posso dizer, bueno, me gostaria evaluar, por exemplo, aqui, quero investigar quantidade, descuento, vou pôr um campo de fecha, que ele me marca aqui, que é um tipo de fecha, vou pôr fecha de pedido, vou pôr nome de categoria, para saber quais produtos são, um campo geográfico, que é país, e vamos pôr ventas. Vou elegir 6 campos acá, que é o que a ferramenta Insight Advisor ha hecho para mim. Ele empieza aqui a me generar visualizações, basado em los campos que eu elegi. Então, aqui ele me cria um gráfico de barras, eu tenho um mapa geográfico. A qualquer momento, se me gusta essa visualização, eu posso vir aqui e añadir a minha hoja. Então, eu tenho esse autosserviço, não? Eu tenho como, muito facilmente, criar visualizações que são simples, mas também complexas. Aqui eu tenho gráficos de correlação e assim por diante. Então, a ferramenta me apoia em esse sentido. De la mesma maneira, eu posso utilizar a linguagem natural. Então, eu posso fazer uma pergunta aqui na parte superior e perguntar, por exemplo, qual empregado tem mais ventas? E ele vai e me genera uma visualização
basado en mi pregunta, ¿no? Entonces, Insight Advisor tiene esa capacidad de apoyar el proceso de desarrollo. Es nuestro asistente de inteligencia artificial que a cualquier momento está disponible. Yo puedo, por ejemplo, sacar aquí la opción de Insight Advisor, regreso a mi tablero, ¿no? Yo había comentado el motor asociativo de Qlik, ¿no? Entonces, aquí se vengo a los filtros y elijo un país, voy a poner Argentina acá, que es el primero, ¿no? Ustedes ven que mis dimensiones acá, mis otros filtros me muestran algunas partes en gris escuro. ¿Qué significa eso? Es que yo puedo ver, por ejemplo, que en Argentina yo estoy vendiendo todas esas categorías menos calzado de mujer. Y ahí podría me preguntar, ¿por qué no estoy vendiendo calzados de mujer en Argentina? ¿No? Y, claro, se fuera una herramienta basada en SQL, iba a ligar hasta roupa deportiva, que era el último. Y está correcta la información. Pero el insight de por qué no vendemos calzado de mujer solo me salió porque yo vi acá en gris escuro. Entonces, ese es el poder del motor asociativo. Ese es Insight Advisor. Pero yo había comentado con ustedes que íbamos a ver Qlik Predict también, ¿no? La solución de predicción de Qlik. Yo no voy a tener aquí tiempo de mostrar cómo crear el modelo y todo eso. Eso podríamos, a quien tiene interés, es más técnico, podemos hacer una sesión por cuestiones de tiempo. Yo voy a mostrarles ya una simulación, algo que yo ya desarrollé anteriormente, ¿no? Yo había comentado que es un ejemplo de retención de empleados. Entonces, imagínate el problema que tengo. Soy del área de recursos humanos, yo tengo la base de los empleados y mi jefe me dice, mira, usted necesita retener los mejores empleados. Es caro reemplazar un empleado, principalmente los que tienen una mejor avaliación, son aquellos sobresalientes. Entonces, yo puedo utilizar entonces un motor de aprendizaje de máquina, crio um experimento, ele me diz qual é o melhor modelo que foi generado para esse problema e eu posso então executar esse modelo contra a minha base produtiva. Qual é a minha base produtiva? A minha base atual de empregados. Qlik Predict vai gerar duas informações. Uma, qual é a probabilidade de cada empleado deixar ou continuar? Então, você vai dizer, Nilson é 23%, Denis 57% de sair, por exemplo. E además disso, e aí está o grande diferencial da ferramenta, é algo que vocês veem aqui, que se chama importância das características, não? O que significa isso? De todas as variáveis que nós utilizamos para analisar os dados, quais são as mais importantes para esse problema que estamos evaluando? Então, aqui me está dizendo o Qlik Predict que há 11% de chance, 11% de taxa de deserção em la empresa, que está predicção, são 425 empregados. Não? Essa tabla aqui de abaixo, eu tenho todas as variáveis que levei em conta para minha análise, mas há duas aqui que vocês veem que vieram de Qlik Predict, a porcentagem de deserção e a predicção. Então, me está dizendo que o empleado 1 é só 3% de chance de sair, o empleado 2, 98%, não? Imagínate que me chamam e dizem, mira, há um empleado que se chama el 2160, é um empleado muito importante que necessitamos retener. Quando eu elijo esse empleado, ele me disse que é 98% desse empleado de nos deixar. Eu quero fazer uma simulação. Qlik Predict me permite fazer simulações. Então, o que posso fazer? Eu vou marcar esse botão aqui, atualizar variáveis, para que eu actualize aqui meus filtros que estão na parte superior, com todos os dados do 2160 que estão aqui abaixo. Então, seu sueldo atual, qual é o nível de educação, tudo isso vino aqui dessa tabla de abaixo. Então, em naranja, nós temos nossa simulação, que está igual em esse momento. Pero, quais ações eu devo tomar para ser eficiente para esse empleado? Aí vou a importância de características. Ele vai me dizer, mira, para esse empleado, primeiro ponto importante é horas de capacitação. Quantas horas tuvo esse empleado no ano passado? Tuvo 1 hora. Que passa se a hora lhe dou 4 horas este ano? Mira, barrei a 50% praticamente a chance de ele sair. Me parece um pouquinho alto aún. Vamos seguir. Qual é o segundo ponto? Equilíbrio trabalho personal. Um pouco mais subjetivo, não? Que mais posso fazer? Anos desde a última promoção. Quando foi a última promoção desse empleado? Há 7 anos. Que passa se lhe dou uma promoção? Barrei a 0,72.
Y se aumenta un poquito el sueldo, que es el cuarto punto, con la promoción. Cuanto más subo aquí, más disminuye la chance de salir. Entonces yo puedo empezar a tomar acciones muy direccionadas a un cliente, a un empleado, ¿no? A un departamento, basado en la información que las importancias de las características me pasan. Y ese es un gran diferencial, porque hay muchas herramientas que te van a pasar la probabilidad que está aquí en la tabla, es 98% de salir. Pero ¿qué acciones debo tomar? Y ahí uno tiene que pensar ahí por su cuenta, ¿no? Ahora aquí ele vai me passar esse conjunto de ações que eu devo seguir. Bem, então esse é o Click Predict. Como eu comentava há um minuto, nós falamos de Click Answers como ferramenta que trabalhava com os dados não estruturados e que tem uma tendência de trabalhar agora também com dados estruturados, que é a próxima versão que vamos liberar de Click Answers. E toda a experiência agêntica também estamos incorporando dentro de Click Answers, não? E a ideia é que essa experiência agêntica, nós passamos de uma fase um pouco mais reativa, passiva, onde o usuário necessitava ele fazer sua análise em tabuleiro, a um passo de utilizar algo mais natural e proativo. Natural porque ele vai interactuar através de linguagem natural e proativo porque a ferramenta nos vai comunicar o que está passando. Então, agora vou mostrar-lhes. Esse cenário é uma aplicação que nós incluso mostramos recém em nosso AI Reality Tour, que é um evento mundial de clique, que passou em várias cidades do mundo, e utilizamos esta demonstração para mostrar as funcionalidades atuais e futuras de Click Answers, para um futuro bem próximo, como dije, mas aí a final deste ano, princípio do próximo, não? Aqui, nesse cenário, eu sou como um gerente de logística de uma cadeia de supermercados e tenho uma preocupação principalmente de ter em inventário os produtos disponíveis, não? Então, quando eu ligo por la manhã, a primeira coisa que hago, como a maioria de nós, é abrir meu correio eletrônico. Quando ingresso em meu correio, eu recebi acá mensagem de clique que foi enviado por nosso agente de descobrimento. Então, esse agente está me dizendo que em uma determinada região se reduziu uma taxa de inventário, porque ele identificou uma tendência negativa. E aí ele me envia essa notificação. Eu posso tomar uma ação aqui e enviar um correio eletrônico a um companheiro para que ele revise esta informação e tome algum tipo de ação. Mas eu posso seguir explorando mais esses detalhes, não? Vocês veem que há um botão de View Insight. Eu posso ir a um feed de alimentação que me mostra mais análises que a agente de descobrimento faz. Então, ele vai mirando tudo aquilo que eu dizia, não? Pics de consumo, redução, tendências, tudo isso ele vai mirando por acá. E, em particular, me chama a atenção que em uma área que é de frutas e verduras, há um aumento de consumo, não? E aí eu tenho uma preocupação de inventário, não? Essa determinada região me mostra uma taxa grande de crescimento e creio que necessita investigar um pouco mais. Então, para isso, eu chamo Click Answers. E vou fazer uma pergunta a Click Answers. Vou perguntar quais produtos estão com alta demanda, pero com baixo inventário, não? Então, ao invés de ir a um tabuleiro buscar essa informação, eu estou perguntando. E Click Answers, integrado com os dados estruturados, ele vai a um modelo que faz parte de uma base de conhecimento e ele me mostra que palta é um produto que a demanda está crescendo muito e tenho pouco inventário. Então, eu creio que necessito investigar um pouco mais sobre palta. Não? Eu posso a qualquer momento marcar ver a fonte e ele vai me mostrar de onde sacou a informação. Isso me dá uma confiança de onde está vindo a análise. Então, ele me mostra quais são as medidas que a aplicação utilizou, qual dimensão, e aí eu me sinto um pouco mais seguro, não? Se me gusta essa visualização, eu posso perguntar a ele, como eu posso guardar essa informação para utilizar depois? E Click Answers também vai estar integrado às bases de conhecimento de clique.
¿no? Entonces, ele va a me contestar aquí que no necesito hacer nada, que todas las conversaciones son automáticamente guardadas y yo no necesito tomar ninguna acción específica para isso, ¿no? Eu vou seguir aqui com minha investigação. E aí eu posso dizer, quão popular serão a venda de avocados no próximo mês? E aqui vai passar algo interessante. Ele vai me dizer que ele não sabe essa informação. E por que ele não sabe? Porque essa informação não faz parte de nossa base de conhecimento. Não? Eu necessitaria criar um modelo em Click Predict para fazer essa predição e incorporar a meu modelo. Não? Então, como não está aqui, e está bem, e melhor que seja assim, não ha alucinado, não foi buscar essa informação em nenhum outro lado, eu vou deixar aqui um feedback, não vou marcar que necessita essa informação para que necessito saber a demanda de palta para o futuro. E vou enviar isso para a área de desenvolvimento, que vai receber essa notificação. Dando seguimento, eu posso perguntar agora por que os avocados estão tão populares em esse momento. E acá nós vemos o que vai ser um grande poder de ClickAnswers, que é trabalhar, como eu dizia, dados estruturados e não estruturados. Ele me mostra na parte de abaixo uma visualização de uma tendência a largo de tempo de consumo de los avocados, que é algo estruturado, pero na parte superior ele me mostra dados não estruturados. Então ele me mostra dos textos, ¿no? Que eu posso incluso expandir aqui. Está dizendo que guacamole tem uma tendência forte, que há muitas receitas nas redes sociais. De novo, eu posso marcar aqui para ver a fonte e ele me mostra onde vino essa informação. Aqui são arquivos PDF, arquivos texto e assim por delante, não? E finalmente, se eu necessito, tenho uma barra de inventário, por que não utilizar o próprio ClickAnswers para criar uma ordem de compra? Então, aí nós vamos ter a figura de um agente de automatização. Então, quando eu pongo aqui criar uma ordem de compra para 100 paquetes de palta, não? Eu vou chamar a este agente de automatização para que ele me apoie através de um formulário a criar uma ordem de compra. Então, aqui eu quero criar aqui 100 paquetes de palta, vou elegir um hub de destino, vou confirmar. Então, esse agente de automatização está generando a ordem de compra e vai me enviar um correio eletrônico com a informação. Então, o que vimos acá é que, através de um insight, de um hallazgo que eu recebi por correio eletrônico, eu pude fazer uma investigação e tomar uma ação sem abrir um tabuleiro, em particular. Eu fiz todo com linguagem natural. E isso é algo, uma tendência que nós vamos ver muito forte dentro do mundo de analítica, não? Ou seja, a capacidade que os usuários têm de trabalhar de forma mais conversacional dentro das aplicações. Nós havíamos comentado de alguns casos de êxito, aí Denis comentou de Carvajal, que é uma empresa de Cali, em Colômbia. E Carvajal ganhou um prêmio de inovação tecnológica em Click, um prêmio mundial de inovação tecnológica, uma empresa de Colômbia, onde principalmente utilizava Insight Advisor, que foi essa ferramenta que vimos ao princípio de chat, para que as pessoas que trabalham em los warehouses físicos, porque eles têm que despachar muitos paquetes, têm um centro de distribuição muito grande, e essas pessoas estão aí caminhando em el warehouse e querem saber o inventário de um determinado produto. Então, estão em seu celular, em seu mobile, e não têm tanto tempo de buscar essa informação em um tabuleiro, querem perguntar. Então, eles utilizam Insight Advisor para ubicar esse tipo de informação. Eu tenho aqui um vídeo que creio que é de 1 minuto sobre esse caso de êxito. Carvajal Group was founded in Colombia 120 years ago. It operates in 10 countries across Latin America and the USA and works in 3 main sectors: paper and packaging production, technology and services, and real estate. The technology division established the first electronic data interchange solution in Colombia and one of the first in Latin America, and now provides B2B transactional platforms which are facilitating connections between 8,000 companies and their partners. One of its solutions, Sen Colaboración, uses Click Cloud Analytics AI functionality to connect sales,
inventory, product return, and purchase order information. The system helps increase customer loyalty and satisfaction by up to 25%, increase sales by 24%, and reduce out of stocks by 6%. At the same time, customers have seen inventory cost reduction of around 10%. Entonces eso fue Carvajal, ¿no? El otro caso fue Transbank. Transbank, como comentou deles, é de meio de pagos em Chile, e eles utilizam Click Predict para a parte de churn de clientes, e eles fizeram algo bastante interessante com IA. Eles criaram um chatbot que puseram o nome de Eugênia, como está aí para ser aí um juego com as palavras, não, com IA. E Eugênia, de verdade, utiliza Amazon Bedrock, um LLM por detrás, e eles integraram várias plataformas dentro de Eugênia, não? E uma delas foi uma integração com o Insight Advisor. Então, se um usuário, ele utiliza Eugênia para buscar múltiplas informações, e uma delas vem de Insight Advisor. Então, quando ele necessita dados que estão em um tabuleiro, ele faz uma pergunta em linguagem natural. Esse Eugênia, utilizando as APIs de Insight Advisor, habla com Insight Advisor, obtém a resposta e despliega dentro do chatbot de Transbank. Então, é uma solução bastante interessante. Claro, falei muito aí de ClickSense, de ClickCloud, com todas as suas funcionalidades, e em parte de IA, Machine Learning, vimos Click Predict, Click Answers, e claro que a ferramenta faz todo o básico também, não? Visualizações poderosas, inteligentes, alertas, colaboração, geoanálisis com mapas, integração com SAP. Nós temos muita expertise com esse sentido de integrações com o sistema SAP, então a ferramenta também suporta isso. Em esse segundo momento, e os minutos que nos restam, eu vou comentar um pouco sobre o outro lado da história, não? Que é a parte de integração de dados. Então, se vocês se acordam, só para regressar aqui a nossa hoja original, nós vimos aqui todo o que é analisar, predicir, atuar, que foi a funcionalidade de analítica, não? Agora vamos falar um pouco sobre o passo inicial, que é a parte de confiança, movimentação e transformação de los dados. Quando nós pensamos em esse caminho que o dado necessita passar, desde sua origem hasta os resultados que vimos em analítica, nós vimos aqueles 5 pontos fundamentais, não? Então, se vamos aí de novo recordando, o primeiro passo é o descobrimento, a ingesta e movimentação. Eu vou levar aquele dado que está em múltiplos silos, em repositórios, a uma base unificada para que eu possa utilizar não só por analítica, mas para outros sistemas, outras implementações também. Dentro desse processo, eu muitas vezes necessito combinar dados, não? Eu estou traindo dados de um CRM, de um SAP, que é um ERP, bases relacionais, muitas vezes há bases que estão locais em las tiendas do negócio, então vou fazendo essa combinação de los dados, vou fazendo uma limpeza e preparação em el processo, porque aí às vezes há dados que não estão bem preparados, que a parte de inserção dentro de las bases tem falhas, então uns põem com maiúscula, outros com minúscula, outros é um campo que era numérico, tem texto e assim por diante. Eu vou criando regras para tratar esses tipos de problema, não? E aí vou aumentando a qualidade dos dados, vou trabalhando os temas de privacidade, ou seja, eu necessito de repente fazer aí um masking de los dados, se são dados personais, são dados sensíveis, eu tenho que ter uma certa proteção com estes dados, eu vou criando esse caminho, não? E, ao final, tudo o que vimos de analítica, não? Seja com ClickSense ou seja com outra ferramenta que vocês tenham, necessitam ter esses dados bem listos para preparar. A inteligência artificial, como vimos, apoia durante todo esse processo. E o usuário tem também o poder de elegir onde quer guardar essa informação, não? Nós temos alianças com as 3 grandes nuvens do mercado, com a AWS, com Google, com Azure também, não? Para trabalhar em todos os sistemas de warehouse que eles têm, não? Com o Snowflake, Databricks, e aí também agora, não sei se vocês já escutaram também, um formato de tablas que está se tornando bastante popular, que é o Iceberg, porque
é uma forma aberta, open source, de trabalhar com grandes volumes de dados, e esse conceito de lake house que vai surgindo, não? Então, o iceberg aparece como um mecanismo muito forte, não? Onde a parte de almacenamento é muito mais econômica, não? Então, se utiliza arquivos tipo Parquet, com uma capa de metadados por arriba, e te permite fazer uma série de coisas interessantes, e utiliza os motores tipo Snowflake, Databricks, mas para cômputo e não tanto para o almacenamento. Então, genera ahorros muito fortes aí a los clientes. Se nós podemos, então, mapear essas capacidades que vimos com o que Qlik tem para oferecer, é todo bajo um paraguas que nós chamamos de Qlik Talent Cloud, não? Então, Qlik Talent Cloud ele comporta uma série de serviços, de soluções que podem ser incorporadas ou instaladas, configuradas de forma independente. Então, quando falamos de la parte de movimentação de dados, nós todos temos soluções de integração. Não podemos trabalhar com múltiplas fontes de origem, temos aí um portfólio, uma lista de fontes suportadas muito grandes, e também múltiplos destinos, não? Então, eu posso dizer, eu quero levar um dado de um SAP para um Azure Synapse ou para um Google BigQuery para fazer análises posteriores dessa informação. Então, nós podemos utilizar a ferramenta de integração para fazer essa movimentação. Essa movimentação pode ser em batch ou pode ser em tempo real. Aí uno pode dizer, tempo real vai me generar aí um overhead em minhas bases de dados, performance, desempenho, porque vai tocar sempre. Não. Nossa tecnologia utiliza o que se chama CDC. Nós miramos os logs transacionais. Todo câmbio que passa em uma base de dados, a base genera um log transacional, porque se necessita ser um rollback, se necessita desfazer a tarefa, tem esse log. Então, nós não miramos a base, nós miramos os logs. Toda vez que passa uma transação dentro do log, nós leemos isso e atualizamos a base de destino basado em log. Isso se chama Change Data Capture, que é uma tecnologia que se chama CDC, não? Quando falamos de limpeza de los dados, nós podemos, então, utilizar uma ferramenta de preparação. Então, já hicimos aí uma transformação, mas eu necessito, muitas vezes, criar o que nós chamamos de receitas, não? Então, eu vou aí, essa coluna tem campos nulos. Eu necessito, não sei, borrar os campos nulos, llenar o campo nulo com 0. Posso criar uma série de regras dentro de minha receita. Essa coluna tem campos maiúsculos e minúsculos, eu quero que seja todo maiúsculo. Vas criando passos na parte de preparação para também aumentar a parte de data quality. Na parte de data quality, Qlik trabalha com um conceito de trust score, um score de confiança. Ele mira as tablas e te passa um score, basado em uma série de fatores. E ele vai te dizer, então, quão confiáveis são estes dados. E aí tu tens um porcentagem aí, que tu pode dizer, não, necessito trabalhar para melhorar. E ele vai te fazer sugerências. Ele utiliza a inteligência artificial para te mostrar, dar sugerências de como melhorar a qualidade desses dados. El stewardship é uma figura importante do processo de qualidade de dados, ¿por quê? Porque podem existir registros que estão tão danificados que as regras que foram criadas em Data Quality e em Data Preparation não são suficientes para arreglar este dado. Então, essa informação, este registro, este dado é enviado a um stewardship, que é uma pessoa que revisa o que está passando, aplica correções e verifica se há necessidade de regressar a minhas regras de qualidade e preparação para criar uma nova para tratar esse caso, ou se foi uma forma única que surgiu, um caso muito exclusivo que ele teve que tomar uma ação. Mas existe essa figura do data stewardship como uma pessoa que hace a guarda da informação. E, de novo, marquei aqui errado, temos a parte também de exponer esses dados. Então, muitas vezes, nós temos bases que foram criadas, que estão limpas, estão com qualidade, mas vocês não querem, por exemplo, que um terceiro acceda diretamente a estes dados. Vocês querem criar umas APIs de acesso, não? E como hago isso? Temos uma ferramenta que nos apoia a criar um barramento, um web services, APIs REST, que podem ser consumidas e integradas a aplicações externas. Não há clientes que, como eu disse, não querem que
se va directo a la fuente del dato, quieren exponer a través de APIs, nosotros podemos hacer eso. Y durante todo el transcurso hay una herramienta de catálogo que puede trabajar con linaje de los datos. Esse campo está sendo utilizado em que aplicação, de que maneira, como se define uma determinada fórmula, um cálculo. Então, o catálogo, ele monitoreia desde o princípio do dado, a sua origem, até o destino, para que o cliente tenha esse caminho completo, essa visualização completa. E, claro, por último, a parte de analítica, ¿no? Então, a ideia é que nós podemos implementar esses pipelines de forma confiável, ou seja, de qualquer origem, como eu dizia, normalmente são sistemas mais legacy, etc., onde vamos a tecnologias mais modernas que nos permitem trabalhar esses casos de uso, não? Então, são dados que são preparados já para IA, para machine learning, ou para movimentação em tempo real, para integração com outras aplicações. Muitos clientes que têm SAP e mainframe querem sacar a informação de aí para utilizar também. Então, eu tenho um projeto de criação de um data warehouse, de um data lake, necessito fazer isso de forma otimizada, sem código. Então, são ferramentas que ahorram muito trabalho para desenvolver esse tipo de serviço, não? Então, como eu dizia, trabalha com múltiplas fontes de destinos, pode trabalhar em real time ou near real time, permite fazer as transformações e é agnóstico. Isso é interessante também, porque cada vez mais hoje vemos uma tendência de corporações trabalharem com múltiplos provedores de nuvem. Então, há clientes hoje que têm AWS, uma série de serviços em AWS, têm outros em Azure, e de repente ele quer cambiar. Diz, não, agora a AWS me está mais econômico que Azure, então eu vou mover dados de um lado a outro, e ferramentas como essa te permitem trabalhar dessa maneira, de forma mais agnóstica do provedor. E, por último, como nós dissemos, Qlik já não é, como vocês viram acá, uma solução exclusivamente de analítica. Nós temos toda uma fundação de integração de dados, toda uma fundação aqui de soluções de analítica. AI está permeando, está aí por todo o conjunto, todo o fluxo, e uma capa fundacional aqui, que são todos os serviços que dão suporte a esta plataforma. Então, talvez meu último comentário é na parte de acesso. Vocês veem que há aqui, em meio, algo que se chama Access. E aqui há um conceito que está surgindo muito forte no mercado, que nós também estamos implementando, que é um data market. É um mercado de dados, onde um usuário vai e ele pode, como se for a comprar dados. Eu necessito dados de clientes, de ventas, os dados aí estão. Esses dados foram preparados com qualidade, com acurácia, com tudo, que vino de uma ferramenta de integração, eu sei os scores, e aí tenho, nesse mercado de dados, esse marketplace, um local de confiança, onde todos os serviços podem consumir informação, incluso a parte de analítica. É algo que vai muito na direção da monetização dos dados, não? Então, e como eu dizia, podemos trabalhar aí com várias fontes de origem. Por último, vou passar um caso para vocês de Adoc. Adoc é um retailer de calçados em El Salvador, que começou com a parte de integração de dados, então começou a fazer replicação de dados desde as tiendas locais hacia um Google BigQuery. Quando terminou essa fase de pôr os dados em Google BigQuery, começou a utilizar Predict para ver a parte de inventário, que reposição de peças necessito em cada tienda para evitar que faltem produtos, não? Então, é um cliente de nosso território que está utilizando também de ponta a ponta. E eu tenho aqui um vídeo também rápido sobre a empresa Adoc. We need to be data-centric to be customer-centric. Adoc is the largest shoe retailer in Central America. Déjame sacar os subtitles porque já tem subtitles.
From Guatemala to Nicaragua, with more than 250 stores, we were looking for a partner in Central America that understands our culture, our love with data, and we found Pensatrust connecting with Click. We use 3 products of Click: Click Data Integration, Click Data Analytics, and Click Auto ML. We're using Click to improve the information in sales, supply chain, and customer experience. We need data integration because we have a lot of silos of information in different servers, and right now we have to move this information to just one server to use it in the BI and data mining department. The target system that we were using, Click Replicate, is a solution at Google, BigQuery solution. We are using 10 models of AutoML to improve our process of sales, supply chain, and some information about customer experience. Using external data such as weather information, we're gonna predict demand in our stores. For example, if we need the jacket, some boots, something that help us in that type of weather, we don't know how to move, where to move, which store is better to use it. Using this information of weather help us to move this product between our store and the whole Central America, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, or Costa Rica. Using this information help us to have the right stock in the right store in the right time. Bueno, con eso yo llego aquí al final de mi presentación. Ojalá aí tengamos compreendido um pouco mais sobre as tecnologias de IA, Machine Learning, como podem ser aplicados no mundo de analítica através de exemplos que passamos aqui com Click. Nós vamos estar aí disponíveis se alguém tem alguma dúvida mais específica. Vocês viram que ele comentou de um produto que se chamava Click AutoML. Acá só um parênteses, que Click AutoML cambiou de nome para Click Predict, não? Então aqui quando eu falei todo de Click Predict é quando ele dizia da solução de AutoML.